Então, a primeira questão que eu quero trazer para vocês é justamente essa. Primeira pergunta: nós estamos de fato preparados? E claro que a gente não está habituado com isso, em segregar este valor. E a ideia é realmente direcionar essa parte da tributação para quem de fato consome. Então, a nossa primeira mudança já começa nesse momento. Dentro das nossas empresas, nós tínhamos as apurações desses tributos dentro das nossas bases, dos nossos preços, e agora esses tributos eles serão direcionados para quem os consumir de fato. Então, aqui a gente já começa a transformação. No que isso vai impactar as nossas vidas? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui o nosso primeiro slide, deixa eu verificar aqui. Ótimo. Aqui um pouquinho sobre mim, né? Colocando as minhas experiências. Não sei se todos me conhecem, acredito que sim. Tenho 18 anos de experiência, mas é aquilo que nós sempre falamos, inclusive eu falo para vocês dentro da sala de aula. A nossa matéria de conhecimento, ela é extremamente densa e complexa. Então, a gente tem diversas especializações? Temos, mas isso não significa dizer que a gente sabe de tudo. Então, a gente continua sempre estudando. E é claro que a nossa experiência traz aí uma profundidade maior nas nossas análises. Quero trazer para vocês aqui, primariamente, quais são os CPCs que a gente vai utilizar justamente para enriquecer o nosso conceito. Quando a gente busca a composição do nosso custo de estoque, né, antes da gente falar de contabilização, a gente precisa entender que a gente vai reconhecer essa mercadoria dentro dos nossos estoques. E o CPC 16, ele vem trazer para a gente exatamente qual que é a composição desse meu custo. Se a gente pegar o CPC 16, que a gente vai mandar para vocês no material de apoio, ele diz lá no seu item 11 que o custo de aquisição dos nossos estoques irá compreender o preço de venda, o imposto de importação e outros tributos, exceto os tributos que são considerados recuperáveis junto ao fisco. Então, o que nós tínhamos até então no nosso modelo atual? Nós temos uma apuração que vai compreender uma tributação por dentro. Então, a nossa tributação, ela está dentro dos nossos valores praticado. O nosso sistema, ele trata até então os tributos que são considerados recuperáveis por dentro do nosso preço de venda. Então, a gente teve isso, né, com relação ao ICMS, o PIS e COFINS, ele vai ser incluído nessas bases. A gente teve a tese do século, que fez tirou esse valor de dentro dessa base de cálculo, mas nós temos, de fato, uma tributação considerada por dentro. Então, o que vai acontecer? O meu preço de venda já contempla essa tributação. E aqui fazendo um adendo importante com relação aos tributos que são recuperáveis e aos tributos que não são recuperáveis, o que a gente precisa entender? Recuperáveis são aqueles tributos que eu tenho direito à compensação pelas minhas entradas. E os tributos não recuperáveis são aqueles que eu não tenho direito à compensação por via de regra. Então, nós vamos mudar este início. Então, a gente precisa entender como que nós vamos precificar estes novos valores. Por quê? Porque com a nova tributação, o que a gente tem com o nosso IBS, com o nosso CBS, que é o nosso IVA dual, ele traz para a gente uma apuração por fora. Então, os nossos valores, que até então eram considerados para praticar o preço de venda, que transitava, inclusive, pela nossa DRE, eles não estarão mais transitando por dentro, eles estarão transitando por fora. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, vou voltar para o nosso link dos CPCs, é exatamente isso. A primeira pergunta, qual que vai ser o nosso preço de venda? Já fica a primeira lição de casa. Nós sabemos por quanto nós vamos vender os nossos produtos, as nossas mercadorias, uma vez que eu não vou mais considerar os tributos dentro dessa cadeia. Por quê? Porque eles serão de responsabilidade
daquele que o detém, daquele que vai fazer a compra. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é, a Secretaria, a Receita Federal, ela está buscando exatamente isso, direcionar o tributo sobre o consumo para quem o consome, atribuindo, claro, a nós, dentro das nossas operações, a questão da responsabilidade. A gente vai ter aí algumas formas de liquidação, a gente vai entrar daqui a pouquinho no detalhe, mas o que que nós temos aqui? O primeiro ponto, não vou mais considerar esses tributos para a formação do meu preço, então, quando eu for na gôndola do supermercado, eu vou ter lá R$ 100 é o valor do meu produto, mas eu vou pagar R$ 120 por conta do tributo que está ali agregado. Aí vem a questão, será que o nosso cliente, ele vai entender isso de uma forma clara? Volto mais um pouquinho atrás. Os nossos empresários estão também preparados para essa mudança? Nós não vamos mais transitar ali os tributos como sendo da nossa responsabilidade nesse momento. Nós vamos ser ali depositários naquele primeiro momento, mas o tributo vai ser devido ao cofre público. E aí entra um conceito muito importante que a gente discute, que é a questão do pagamento e do recolhimento. Nós temos aí a figura da responsabilidade solidária pelo recolhimento. Então, em alguns momentos, nós somos os contribuintes de fato, em outros momentos, a gente não é o contribuinte de fato, a gente tem a responsabilidade do recolhimento. Então, são pontos que a gente precisa trazer em mente para que a gente possa, primeiro, aqui criar os nossos preços de venda, quais serão os valores que nós vamos praticar nas gôndolas do mercado, por quê? Porque eu preciso fazer essa segregação. Eu preciso entender que dentro do meu preço de venda, dentro do meu registro contábil como preço de venda, eu terei que fazer a segregação desses tributos. Que nesse primeiro momento, né, quando a gente está falando que a gente já conhece, eles transitam inclusive pelo resultado. Como que a gente faz isso? Nós temos as recuperações dos nossos tributos, a gente passa aí pela não cumulatividade, aqui trouxe para a gente, dentro dos nossos regimes de tributação, o que a gente consegue ou não consegue recuperar aqui via de regra. Então, se a gente tem uma empresa que ela é tributada pelo lucro real e ela é uma indústria, além de ter como tributo recuperável o ICMS, o PIS e COFINS, ela também vai ter o IPI. Quando a gente olha uma indústria que é tributada pelo presumido, a gente vai ter a recuperação do IPI e do ICMS. Quando a gente olha um comércio que é tributado pelo real, a gente vai ter como recuperável o ICMS, o PIS e o COFINS. Quando a gente olha para um comércio que ele é tributado pelo presumido, a gente vai ter somente a recuperação aí do nosso ICMS. Vejam que, trazendo a nova sistemática de apuração, a gente não tem mais toda essa abertura. Por quê? Porque este tributo vai ser devido para aquele que faz a sua compra. E aqui entra uma outra discussão muito importante. Uma vez que nós temos formas de liquidação desses nossos tributos, e nós já temos o conceito lá no CPC 16, qual que é a formação do meu custo de aquisição? É por isso que eu deixei para a gente aqui os nossos CPCs. Custo de aquisição vai ser o valor do meu preço da mercadoria, meu preço de compra, mais imposto de importação e o exceto, e demais tributos, exceto os tributos recuperáveis. Como que eu vou praticar, nesse momento, a não cumulatividade? Aí nós temos algumas formas de liquidação desses nossos tributos. O que nós precisamos aqui mensurar? Que esses tributos, eles terão o direito da compensação para nós em um segundo momento. Então, a gente precisa entender que nós teremos formas diferentes de liquidação.